Saúdo os irmãos e aqueles que nos assistem com a paz do Senhor. É uma grande alegria, irmãos, podermos estar mais uma vez reunidos para falarmos a respeito da Palavra de Deus. Nós vamos nos colocar na presença do nosso Senhor. Amém? Senhor da glória, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por esta manhã, Senhor, estar em tua presença, ainda que remotamente, Senhor, nós cremos que tu podes nos abençoar e, Senhor, fazer com que esta aula seja, Senhor, um instrumento poderoso em tuas mãos para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abre a nossa mente, Senhor, nos ajuda a compreender, ó Deus, qual é a importância, Senhor, daquilo que estaremos estudando, para que não seja, Senhor, um momento inútil, Senhor, ó Deus, sem crescimento e sem o resultado, Senhor, que deve vir do conhecimento, que é a transformação da vida, transformação, Senhor, na forma, no conteúdo, para que possamos ser a cada dia, ó Deus, aquilo que o Senhor exige de nós. Fica com o teu povo, eu coloco a vida de cada irmão meu em tua presença, coloco a minha vida em tua presença e peço que o Senhor nos ajude. Oro em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Amém? Antes de nós entrarmos nos detalhes da carta, nós vamos entender um pouco a respeito da geografia, né? Então, a cidade de Tessalônica, irmãos, ela ficava entre, como os irmãos estão vendo aí no mapa, ela ficava entre a cidade de Anfípolis e Bereia. Ela faz parte do território, ou ela estava no território que hoje é a Europa, né? Naquele momento, a província da Macedônia. E o que nós vemos aí? Durante a vida do apóstolo Paulo, Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Gozava de uma economia florescente, devida em grande parte por sua magnífica localização, com um porto que se abria ao mar Egeu e dava entrada e saída a grande parte do importante tráfego comercial entre Roma e a Ásia Menor. Então nós vemos que essa cidade ela era, né, bem posicionada e fazia parte de uma rota comercial importantíssima que ligava a Europa, ali mais precisamente Roma, à Ásia, né? Começando pela Ásia Menor e avançando depois para o outro continente. E nós vemos então a importância dessa igreja, dessa cidade, né? Como era, irmãos, a população, como era composta a população em Tessalônica? A população era numerosa, era uma cidade grande, bastante populosa e era formada por uma mistura de residentes nativos e estrangeiros, como nós vemos hoje também no continente europeu, né? E eles eram agrupados em colônias divididas por nacionalidades. E dentre essas colônias havia a judaica. Tanto é que nós vemos no livro de Atos, e leremos isso, Paulo, ao chegar em Tessalônica, ele entra numa sinagoga para falar a respeito da lei, falar a respeito da Torá e anunciar o Evangelho, né? Anunciar a nova aliança, anunciar o Cristo, anunciar o Salvador. Então nós vemos que a comunidade judaica em Tessalônica era importante, porque ela tinha, né, uma sinagoga estabelecida ali. E aí, como nós vemos em Atos 17, do 1 ao 4, nós vamos ler, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Nós estamos lendo Atos 17, 1, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Então nós vemos que na sinagoga Paulo pregou, né, aos judeus, mas não alcançou apenas judeus, alcançou ali gregos também que o ouviram. E ele cita também essas mulheres principais, eram mulheres de posses, mulheres que tinham condições de ajudar, né, fisicamente, com que o evangelho fosse propagado. E aí nós vemos também, vamos ler também, irmãos, Atos 16, 11 e 12, que diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Então, Paulo chega a Tessalônica depois de ter passado por Filipos. E nós colocamos esse texto, irmãos, apenas para ressaltar que essa é a entrada oficial do Evangelho na Europa. Então, quando nós lemos, né, a respeito da Macedônia no livro de Atos, e quando aquele varão, né, aparece a Paulo numa visão, num sonho, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, é a ordem de Deus para que ele estivesse no continente europeu e levasse então a mensagem do Evangelho à Europa, irmãos. E como foi, né, essa estada de Paulo em Tessalônica? Como nós vemos lá em Atos 17:2, diz assim: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles por 3 sábados e disputou com eles sobre as Escrituras. Então, alguns estudiosos dizem que Paulo ficou 3 semanas, né, usando esse texto, ficou 3 semanas, pelo menos, em Tessalônica. Já alguns outros estudiosos dizem que o período foi de aproximadamente 3 meses. Por que alguns dizem isso, irmãos? Porque lá no primeiro, no segundo capítulo da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ele escreve assim, como nós lemos aí: Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então ele trabalhou durante essa estadia, durante esse período que ele esteve ali. Mas não só trabalhou, durante esse período, ele recebeu ajuda pelo menos 2 vezes, ajuda financeira, pelo menos 2 vezes da igreja que estava em Filipos, né? A igreja que ele havia acabado de estabelecer. Como nós lemos lá em Filipenses 4,15. Filipenses 4,15, que diz assim: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, por conta desse texto, alguns estudiosos creem que ele tenha ficado até um pouco mais. Então, vamos entrar aqui, irmãos, num consenso que provavelmente foi de 3 semanas, pelo menos 3 semanas, a 3 meses. E durante esse período, ele trabalhou com as próprias mãos e recebeu também auxílio da igreja que estava em Filipos. E aí nós destacamos aqui também essa questão, né, de Paulo, de ser um anunciador do evangelho, mas também alguém que, sempre que possível, trabalhava para se sustentar e ajudar a sustentar aqueles que estavam com ele, né? E isso nós vemos também em Atos 18, irmãos. Atos 18:1, quando diz assim: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava. Então aqui nós vemos, né, que Paulo trabalhou com Áquila e Priscila, e eles, como veremos agora em seguida, eles eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas.
e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então essa é uma particularidade, né, da história de Paulo, da vida de Paulo. Nós vemos que ele era uma vida de bastante trabalho, irmãos. Ele trabalhava, ele, né, enquanto teve condições, saúde para fazer isso, ele fez, ele trabalhava, e aos sábados ele se dedicava, principalmente aos sábados, é o que nós vemos aqui. Obviamente não era só esse dia que ele estava realizando a obra, anunciando, pregando, ensinando, mas nós vemos sempre o sábado na sinagoga. Então ele trabalhava e na sinagoga ele anunciava e convencia os judeus de que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Então nós vemos algo bastante interessante, né? Então durante esse período, nós estamos aqui de uma forma lógica, bastante simples, reconstruindo essa estada de Paulo em Tessalônica. Então ele sai de Filipos, ele entra em Tessalônica, ali no continente europeu, na província da Macedônia. Ele entra em Tessalônica. Durante pelo menos 3 semanas ele disputa com os judeus, né, na sinagoga, e também durante essa estadia ele trabalha e recebe a ajuda da igreja que estava em Filipos. E o que acontece ali, irmãos, em Tessalônica, né? Nós estamos ainda só contextualizando e citando mais o que está escrito em Atos para entendermos, né, que igreja era essa, quando foi estabelecida. O que acontece em Tessalônica? No capítulo 17, do versículo 5 ao 9 do livro de Atos, diz assim, e aqui está falando a respeito desse período que ele esteve em Tessalônica. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, eu particularmente gosto muito desse texto, irmãos, porque aqui nós vemos os cristãos, né, ali no início, né, dessa propagação do evangelho, alvoroçando o mundo, né, incomodando o mundo. Hoje nós vemos o mundo entrando, infelizmente, irmãos, dentro de muitas igrejas, né? E com tristeza nós falamos isso. E oramos, né, para que o Senhor tenha misericórdia e desperte os líderes. Mas nós vemos o mundo hoje entrando dentro das igrejas. É um caminho completamente oposto ao que nós vemos no início da igreja, quando a igreja incomodava o mundo, a igreja alvoroçava o mundo. E aqui nós vemos qual foi a acusação, né, desses judeus a respeito de Paulo e daqueles que estavam com Paulo. Que eles diziam que havia um outro rei. E o rei era Jesus, o nome desse rei era Jesus, não era, para eles não era César, era Jesus. Então isso é de uma grandeza, irmãos, e de uma profundidade, pelo menos para mim, bastante significativo, porque é completamente oposto ao que nós temos visto, né, na igreja contemporânea. Então, nesse momento, a igreja alvoroçava o mundo, causava problemas para o mundo. A igreja deveria causar problemas para o mundo, irmãos. E aí, né, dentro da história dessa carta e dos detalhes, quem escreveu, irmãos, foi Paulo, obviamente. Aproximadamente 50 depois de Cristo. Provavelmente também, tudo provavelmente, porque é fruto de estudo, irmãos, e nós cremos que tem uma probabilidade alta de que isso aqui esteja certo, mas mesmo assim nós usamos a palavra provavelmente,
Afinal de contas, pode ter algum erro, mas bem provável que ele tenha escrito quando esteve em Corinto. Paulo saiu de Tessalônica, passou por Bereia, depois chegou em Atenas e em Corinto, que é a sequência ali do livro de Atos. Então, provavelmente foi escrito de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Então, foi logo depois de sua passagem por Tessalônica. Não demorou muito tempo para que Paulo escrevesse essa carta, depois de ter saído de Tessalônica. E o objetivo da carta é consolar, ou era consolar a igreja em Tessalônica por conta das perseguições. A igreja de Tessalônica foi uma das mais perseguidas, irmãos. E nós vemos ainda dentro do livro de Atos, no capítulo 17, o seguinte: diz assim, ó, no 10: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Então houve aquela confusão na casa de Jason, né? E ali eles se safaram. Jason ajudou, obviamente com a ação do Senhor, fortalecendo aqueles irmãos que ali estavam e dando o escape àqueles irmãos. E eles saíram então de Tessalônica e foram para Bereia, né? E ó, veja bem, irmãos, como se repete, né? Essa forma de Paulo anunciar. E eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então eles saíram de Tessalônica e foram a Bereia, e entrando na sinagoga, que diz que não era a igreja de Bereia, né, que foi mais nobre. Aqui está falando dos judeus. Os judeus que habitavam em Bereia foram mais nobres do que os que habitavam em Tessalônica, porque eles foram investigar acerca daquilo que Paulo estava falando, né? Para os irmãos terem uma ideia, de Tessalônica a Bereia, nós tínhamos uma distância de aproximadamente 80 quilômetros. E o que aconteceu quando Paulo começou a anunciar o evangelho em Bereia? Para os irmãos terem uma ideia, uma noção da perseguição tão ferrenha, tão terrível que houve em Tessalônica. Quando eles começaram a pregar em Bereia, aqueles judeus que os perseguiram em Tessalônica foram a Bereia para impedir, né, que é o que nós vemos a seguir no texto, de sorte que, no 12, né, Atos 17, 12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, não poucos varões. Aí diz assim no 13: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, esses judeus, eles estavam com tanto ódio, com tanta raiva de Paulo, que saíram de Tessalônica, viajaram 80 quilômetros naquela época, apenas para se opor ao que Paulo estava ensinando, irmãos. Daí nós entendemos um pouco, né? Esse contexto é importante para nós entendermos o conteúdo da carta. Por que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, como lemos? Para consolar a respeito das perseguições. Paulo estabeleceu uma igreja, partiu de Tessalônica e deixou uma igreja ali que foi muito perseguida. Extremamente perseguida, inclusive com mártires, com pessoas que morreram por conta do evangelho. Quando nós pegamos, aí já entrando, né, na carta e no conteúdo da carta, primeira a Tessalonicenses, irmãos, é a carta mais antiga das que conhecemos de Paulo, segundo os estudiosos, e provavelmente também o documento mais antigo do Novo Testamento. Aí coloquei aqui para os irmãos entenderem, né? A intenção de Paulo era regressar logo a Tessalônica, quando ele partiu, mas não pôde fazê-lo. Então ele saiu de Tessalônica e imaginou que em breve poderia voltar. Não pôde voltar. Por isso é que ele de Atenas enviou Timóteo, encarregando-o de animar os crentes e logo retornar para lhe informar a respeito da situação daquela igreja. Então, numa linha de tempo, o que aconteceu? Paulo sai de Tessalônica, passa por Bereia, depois Atenas, depois Corinto,
E enquanto estava em Atenas, ele desejou voltar, mas nós veremos um pouquinho mais adiante, Satanás o impediu, ele não pôde ir. Mas ele envia Timóteo. Então ele envia Timóteo a Tessalônica. Timóteo passa alguns dias na igreja de Tessalônica, volta à companhia de Paulo e relata a Paulo aquilo que ele havia visto, aquilo que ele havia presenciado. Nesse momento, Paulo então redige uma carta aos Tessalonicenses. Então, Timóteo foi encarregado de, ali em Tessalônica, animar os crentes, dar ânimo aos crentes que estavam sendo perseguidos e retornar para informar a Paulo a respeito da situação daquela igreja. E aí, né, só para nós mostrarmos na carta onde está isso, nós vamos pegar 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, que diz assim: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. E também lá no capítulo 3 da carta, ele diz assim, no 2: E enviamos Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da fé. E aí no 5 e no 6, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então, é essa linha, né, cronológica. Paulo quer voltar a Tessalônica, nesse momento não pode, é impedido, envia Timóteo, Timóteo vai a Tessalônica, entende o que está acontecendo ali, anima os irmãos daquela igreja, volta para Paulo e relata o que ele presenciou. E Paulo então redige a primeira carta aos Tessalonicenses. A respeito do conteúdo e estrutura da carta, irmãos. Então, de forma rápida. A carta, então, nós aqui dividimos em 4 blocos. Existem outras divisões, mas é importante nós entendermos o que está no conteúdo. Então, ela começa com um prólogo, que basicamente é o capítulo 1. O segundo bloco fala e relata o ministério de Paulo em Tessalônica. Esse segundo bloco vai do capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 13. E dentro desse bloco, nós temos lembranças do ministério em Tessalônica, razões para o envio de Timóteo e o retorno, né, de Timóteo trazendo boas notícias. Depois, no terceiro bloco, o terceiro tópico, nós temos diversas exortações de Paulo à igreja de Tessalônica, que vai do capítulo 4, versículo 1 ao 5, versículo 24. Então, também com 3 tópicos: exortação à santificação e ao amor fraternal, 2 perguntas quanto à vinda de Cristo, responsabilidades sociais e obrigações espirituais. E ele finaliza a carta com um breve epílogo. Epílogo, né? Obviamente, sem ser redundante, um epílogo é breve mesmo, mas com uma pequena saudação para finalizar a carta. E a respeito da igreja em Tessalônica, se nós pegarmos, né, a principal mensagem da carta de Paulo a essa igreja, nós veremos que o tema central, irmãos, é a vinda do Senhor. Então, Paulo, nos 5 capítulos, Paulo fala a respeito da vinda do Senhor. Pelo menos um versículo em cada capítulo, Paulo fala a respeito da vinda do Senhor. E o objetivo de Paulo era dar esperança àquela igreja que estava sendo perseguida e animá-la para que ela conseguisse suportar as perseguições, suportar os martírios e tudo o que eles estavam passando. Então, dentro desse contexto, desse conteúdo da carta a essa igreja, o que nós vemos? Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo revela que a segunda vinda de Cristo é
Aí nós vemos aqui, né, em cada trecho. Então, a segunda vinda de Cristo é motivo para inspiração. E aí, como vemos em 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10, que diz assim: Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então aqui Paulo inspira os irmãos da igreja de Tessalônica a olharem para o futuro, lembrando de onde eles vieram, da obra que o Senhor fez e mostrando a eles que existe um futuro glorioso para aqueles que esperam no Senhor. A segunda vinda de Cristo, de acordo com o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, também é motivo para alegria, irmãos. Como vemos no capítulo 2, versículo 19 e 20, ele escreve: Porque qual é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então ele diz, né, à igreja que ele tinha alegria na igreja. E essa alegria seria ainda mais completa na vinda do Senhor. Na volta do Senhor, essa alegria, né, tanto a essa igreja quanto a Paulo, seria então completa nesse momento glorioso do retorno do Senhor para a sua igreja. E também, de acordo com o que ele escreveu, é motivo para santificação. Segunda vinda de Cristo também é motivo para inspiração, é motivo para alegria, é motivo para santificação, como ele escreve no capítulo 3. Então vejam, nós vemos que ele escreveu a respeito da vinda de Cristo no capítulo 1, ele escreveu a respeito da vinda de Cristo no capítulo 2, ele escreveu a respeito da vinda de Cristo no capítulo 3. Nós sabemos, irmãos, que quando ele escreveu não estava dividido por capítulos, né? Mas nós vemos que ele fala então da vinda de Cristo no começo, no meio e no final da carta. Então toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses gira em torno da segunda vinda de Cristo e do ensino a respeito da segunda vinda de Cristo e de como aquilo, e não é só uma doutrina, ou apenas um conhecimento. Paulo escreveu para confortar, para consolar, né, aqueles irmãos a respeito do sofrimento, de tudo que eles estavam passando, irmãos. Então, lá na mesma carta, no capítulo 3, do 11 ao 13, diz assim: Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. Ele já está querendo de novo, ele amava a igreja de Tessalônica, irmãos. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração. Aí ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, a vinda do Senhor para a igreja de Tessalônica era motivo para inspiração, para alegria, para santificação e também para consolo. Como vemos no Caí já o capítulo 4. De novo ele fala a respeito da vinda do Senhor, irmãos, do 16 ao 18. Vejam: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele diz assim, aí nós entendemos porque ele estava escrevendo a respeito da volta do Senhor para aquela igreja. Aí ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, que coisa gloriosa! Nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, nas nossas lutas, nós precisamos nos lembrar que o Senhor vem nos buscar. E a oração do crente deveria ser:
como vemos, né, quando tivemos a oportunidade de falar a respeito da vinda do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque essa é a esperança do cristão. Esse deveria ser o principal motivo de espera do cristão, irmãos. De clamor, de busca, para que o Senhor volte. Como não, tem aquele hino antigo, né? Ah, que bom seria que Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje esse dia. Então, a volta do Senhor deve ser a esperança do crente. Tem que ser a esperança do crente. Se a tua esperança não está na volta do Senhor, ela está no quê, meu irmão, minha irmã? Ela está no quê? No quê? No que a tua esperança reside, se não na volta do Senhor? Ele é, né, aquele que nós aguardamos, que esperamos. E também, de acordo com o que Paulo escreveu, é motivo para preparação. Então, conhecimento a respeito da segunda vinda do Senhor é motivo para preparação, como vemos no capítulo 5, do 1 ao 7, irmãos, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então, se Cristo virá, se Cristo voltará, ele diz aqui, exorta a igreja, ali em Tessalônica, de que é necessário estar preparado e de que é necessário haver uma preparação para que nós possamos receber o Senhor. Então, irmãos, a carta de Paulo à Tessalônica, nós vemos que ela está repleta de demonstração de amor do apóstolo para com aqueles irmãos. E ela é importantíssima para o estudo da escatologia, né, dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, porque escrevendo a essa igreja, Paulo revela muitas coisas que nos ajudam a entender quão glorioso será esse momento. Amém? Então essa é a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Espero que os irmãos tenham compreendido, obviamente de uma forma bem sucinta, irmãos, e que isso venha agregar e servir para que os irmãos também, assim como a igreja de Tessalônica, sejam consolados quando pensarem e lembrarem de que nós em breve encontraremos o Senhor. Amém? As referências, irmãos, estão o material que nós usamos e nós vamos orar agradecendo a Deus por este dia, por esta aula. Amém? Senhor da glória, nós te agradecemos, Pai. Senhor, somos gratos a Ti, porque podemos falar, ainda que de forma breve, Senhor, a respeito da Tua palavra, ó Deus, e compreender quão maravilhoso é, Senhor, ó Deus, o ensino e a esperança a respeito da Tua volta, Senhor, da Tua vinda para o Teu povo. E nós vemos que o Teu Filho, Senhor, o Teu servo Paulo, Senhor, através das revelações dadas por Ti mesmo a ele, Senhor, mostrou àquela igreja que estava passando por muitas perseguições, Pai, que estava, Senhor, ó Deus, em alguns momentos, alguns irmãos sendo mortos. Por isso Paulo escreve em outro momento na carta que acerca dos que dormem, nós não podemos ser como os demais que não têm esperança, Senhor. Porque muitos haviam morrido, perdido a vida por conta do Evangelho ali, Pai, numa perseguição muito difícil. Nós vemos como o Teu servo lançou mão, Senhor, da principal esperança que deve fazer parte da vida do cristão, que é a Tua vinda, para ajudar aquela igreja, Senhor, num momento muito difícil, Pai. Que seja assim com a nossa vida, Senhor. Que nos nossos momentos de dificuldade nós possamos lembrar de que em breve estaremos contigo, de que tudo que temos vivido é passageiro, Pai, e a partir daquele momento nós estaremos para sempre com o Senhor, e o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima.
Senhor, apagará, Senhor, toda a tristeza do nosso coração e nos dará, Senhor, ó Deus, a possibilidade de estarmos eternamente contigo. Nós te agradecemos, Pai, peço que o Senhor abençoe cada casa, cada irmão, cada irmã, cada professor, os pastores da tua casa, a vida do nosso pastor. Ó Deus, peço que o Senhor abençoe todo o teu povo neste dia e que possamos, ó Deus, estar alegres em tua presença. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então, acho que o assunto é propício. Gostaria de me despedir dos irmãos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paz, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente domingo e uma semana maravilhosa na presença do Senhor.